isso voltar à normalidade, né? Olha, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de registrar, lamentar e deixar aqui as condolências à comunidade de Pindaí e também aos familiares, né? Faleceu hoje em Vitória da Conquista o Ayrton Aranha Azevedo, aos 83 anos de idade, né? Vítima de câncer. O Ayrton Aranha, ele foi vereador por 4 mandatos e chegou a ocupar a presidência da Câmara de Pindaí. Inclusive na sua rede social, a professora Lia Borges, né, faz uma homenagem muito bonita a ele, né, dizendo aqui dos momentos, né, que viveu aí com Ayrton Aranha, foi vereador por 4 mandatos, né, dedicou aí à educação, era professor de matemática, um dos fundadores do colégio, do Centro Educacional de Pindaí, em 1975, né? E ele deixa aí a esposa e os filhos, né? Randall, Rejane, Virgínia, Elisiene e Thalita, né? E a vereadora, ex-vereadora Lia Borges faz aí uma homenagem muito bonita a ele na sua rede social. Portanto, deixa aí enlutados os familiares, a comunidade de Pindaí, mas deixa o seu legado, né? Vereador por 4 mandatos, educador, presidente da Câmara, e as nossas condolências aí a todos os familiares e a comunidade de Pindaí pelo falecimento do senhor Ayrton Aranha Azevedo, né? Ayrton Aranha Azevedo. Muito bem. Bom, conforme nós anunciamos, nós temos a satisfação, vamos conversar aqui a partir de agora com o consultor, né, Adilson de Souza Santos. Ele é coordenador do projeto Prodicaju, administrador MBA em gestão de projetos. Adilson, boa tarde. Uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso programa Tribuna do Povo. Uma boa tarde, Gilson. Boa tarde, Pimentel, amigo de longa data. É um prazer estar aqui no Tribuna do Povo. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Alvorada e, sobretudo, para tratar do Prodicaju, que a gente tem dito que depois do algodão é o projeto de cultura, de introdução de uma cultura aqui na região que pode ser, de fato, né, um divisor de águas no que diz respeito à geração de emprego e renda, tanto no campo quanto na cidade. Esse projeto, né, o Procaju, como ele nasceu, é uma iniciativa sua, enquanto consultor, vamos dizer assim, tem as parcerias, enfim, como ele nasceu e como está o desenvolvimento desse projeto. Pronto, o Prodicaju é interessante que não foi uma ideia minha, né? Eu digo que eu estava no lugar certo, no momento certo. Na hora certa. Né? Eu estava em um almoço, né, na casa de alguns amigos, na casa de Charles da Gameleira. Uhum. E neste almoço se encontrava Isaías Rodrigues, professor Isaías Rodrigues de Palmas de Monte Alto, e eles discutiam, né, a possibilidade de implantação da cajucultura em Palmas de Monte Alto, né? Se eu não me engano, abrindo um parênteses, salvo engano, você estava fazendo uma palestra, nós chegamos você falou em Monte Alto aí, eu cheguei com o deputado Charles Fernandes, o Maurício, em alguma região, me passou agora, salvo engano, você estava dando uma palestra nisso. Isso, eu acredito que foi Mandacaru ou Periperi, né? A gente estava fazendo um trabalho nessa região. E você esteve com Jairo, se eu não me engano, no Itapicuru, na região do Itapicuru. Aí já foi recente. Porque você falou em Monte Alto do almoço, eu lembrei. Mas continuando aí a história. Então, nessa reunião, nesse encontro, eles discutiam e eu, observando, né, como um terceiro ali, eu abri um espaço na conversa e disse que o projeto ele tinha um potencial regional, que não poderia se limitar a um único município, até porque ficaria difícil realmente de fazer a introdução de uma nova cultura que não é hábito da nossa região, embora a gente tenha o potencial.
e me prontifiquei a fazer a escrita, né, do projeto. E aí Isaías me passou todas as informações, mas eu acredito que naquele momento ele não acreditava de fato que eu realizaria a escrita do projeto. Uhum. E eu cheguei em casa e comecei a pesquisar sobre o assunto e vi a viabilidade e a perspectiva que tinha de geração de emprego e renda, e comecei a montar a escrita do projeto. Eu entrei em contato com Isaías e falei: olha, Isaías, eu fiz o projeto. Aí ele levou um susto a princípio e ele falou: não, ficou muito bom. E aí, vamos colocar para frente? Eu falei: olha, eu vou verificar a possibilidade de fechar algumas parcerias. Então procurei o Banco do Nordeste, né, a pessoa de Kennedy Teixeira, que é o agente de desenvolvimento do banco, né? Um abraço. O Kennedy já não é ouvindo nosso programa, viu? Sempre que ele me encontra, eu estou ouvindo lá. Pronto. Uma pessoa que estimula muito a agricultura. Muito mesmo. Eu viajei com ele para Palmas de Monte Alto segunda-feira para uma reunião que fizemos com a secretária de Agricultura e com o vice-prefeito, né, Neto, lá na secretaria fizemos essa reunião justamente para tratar do Prodicaju, porque o lançamento é em Palmas de Monte Alto. Então, nesse processo, fiz a escrita, levei para o Banco do Nordeste, e Kennedy e Bruno Moura, que é o técnico, eles ficaram muito contentes em relação àquilo que foi apresentado, porque eles viram o potencial do projeto e acreditaram que realmente para a nossa região seria algo interessante. Se prontificaram em estar nos auxiliando. E aí o Banco do Nordeste se prontificando a participar do projeto, então você ganha um fôlego, um ânimo a mais. E aí nós marcamos uma reunião de lançamento do projeto, que foi na Fazenda Gamileira. Para essa reunião convidamos produtores de Palmas de Monte Alto, convidamos produtores de Pindaí, né? E Isaías Rodrigues esteve presente, Carlito Barros do IF Baiano, né? E mais algumas pessoas ali da localidade da Fazenda Gamileira. Nessa primeira reunião fizemos ali a apresentação do projeto para os presentes. Todos eles se mostraram muito esperançosos e acreditaram naquele momento. E aí iniciou-se o processo de busca de parcerias. Consolidou-se a parceria com o IF Baiano. Posteriormente fechamos a parceria com a UniFG através do programa Agestar. Entramos em contato com o CODESP, que é o Conselho de Desenvolvimento do Sertão Produtivo, na pessoa de Lívia, com os sindicatos dos trabalhadores rurais, inicialmente de Guanambi, procuramos também de Pindaí, e começamos a fazer reuniões com produtores, Tapicuru, Lagoa Nova, Mandacaru, Monte Alto, Periperi, Rancho das Mães, Comunidade Morro em Pindaí, Tanque, Mucambi 1, Mucambi 2, e Pajeú dos Ventos, Fazenda Nova na região lá do Pajeú, e levando a ideia, os produtores abraçando. Hoje nós temos cerca de 20 associações inseridas, a possibilidade de estar se criando 3 cooperativas já para inserir para tratar da cajucultura, e cerca de 700 produtores, né? Porque dentro das associações que a gente tem uma média aí de 50 produtores por associação. Isso sem contar os produtores avulso, né, que não fazem parte de nenhuma das associações, mas estão querendo ser inseridos no projeto. Tivemos a felicidade de ter o apoio da Cooperacaju de Ribeira do Pombal, já nesse processo inicial. Vão estar conosco aqui no evento que vamos realizar no mês de fevereiro. Da Embrapa Agronegócio Tropical de Fortaleza, quem nos trouxe toda a expertise, né, para o trabalho. E dentro dessa parceria fechamos com o Banco do Nordeste a questão de preparação para a criação das linhas de crédito, porque hoje não existe linha de crédito para o caju na região. Fechamos a parceria com a Agestar no sentido de oferecer para os produtores assessoria em gestão, e com o IF Baiano assessoria técnica
agrícola. Então e também iniciamos também a busca para fechar a cadeia, já fazendo contato, por exemplo, com a açaí atacadista, no sentido de já termos os compradores da produção, mesmo ainda não tendo nenhum pé de caju. E estamos aguardando aí as respostas, né, do açaí em relação à questão dos requisitos que nós vamos ter que atender para que o açaí possa fazer a compra daquilo que tiver de produção, seja dos derivados ou do próprio fruto. Exatamente, você falou aí um ponto que eu ia questionar em seguida, mesmo ainda sem estar produzindo. Nesse projeto, em todo esse contexto, né, de busca de parcerias que eu vi, pelo que você colocou aí, a ideia está muito bem articulada. Agora, houve alguma pesquisa? Naturalmente você deve ter feito pesquisa. Por exemplo, existe o potencial em termos de tipo de solo, quais são as regiões mais propícias, né? Porque naturalmente agora muitos produtores estão nos ouvindo, muita gente na zona rural, e deve estar até se perguntando: onde é que vai plantar esse caju? Que tipo de terra? Como é que vai ser para, vamos dizer, efetivar na prática, né, o cajueiro aí regional? O caju, na verdade, ele é uma cultura própria do semiárido, né? Então ela é própria da nossa região, clima, solo, bem específico. No encontro que nós tivemos, fizemos uma reunião com a Embrapa Agronegócio Tropical, que é a Embrapa de Fortaleza, especializada em caju, na cajucultura. Nesse encontro eles nos orientou em relação à questão dos riscos de produção. E nessa reunião nós ficamos sabendo que a nossa região aqui, o centro-sul da Bahia, ela tem ela está no risco mínimo de produção. Por exemplo, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte tem um risco maior do que nós, e lá eles são os maiores produtores do Brasil. Aqui na nossa região não há a cajucultura, não é porque a gente não tem viabilidade ou potencialidade de produção. Na verdade é porque não existe a cultura. Se habituou a trabalhar o algodão, o feijão, o milho, as monoculturas, né? A própria pecuária é muito forte aqui, e não havia, tanto que se você chegar nas comunidades aqui rurais, quase todas elas têm um ou outro pé de caju, e algumas até vários pés de caju, que produz muito. E a gente tem até como exemplo, lhe interrompendo novamente, por exemplo, semana mesmo eu estava vendo uma declaração do vice-governador João Leão, e, por exemplo, na região da Chapada Diamantina, hoje está se produzindo uva, vinho, que já ganhou até prêmio internacional. Isso. E que quando começou, até o João Leão falando, que quando ele falou, o vice-governador tá louco, produzir uva, produzir vinho aqui. Então é uma coisa que, como você disse aí, não tinha um costume, e hoje está lá. Exatamente. Bombando, como diz o ditado. Se a gente for analisar, fazer um comparativo com o algodão, por exemplo, quando foi introduzido o algodão não fazia parte das culturas que eram produzidas aqui na nossa região, né? Inclusive, na verdade, nem foi tanto produzido em Guanambi, mas ao entorno. Guanambi fez mais o beneficiamento, mas o algodão não fazia parte, e foi introduzido porque tinha mercado e era um produto que tinha uma comercialização fácil e N possibilidades de beneficiamento do próprio algodão, tanto a questão da seda como também do caroço, que é também utilizado. O caju acontece a mesma coisa, ele está sendo introduzido, não é hábito aqui na nossa região, mas ele tem uma grande potencialidade. Primeiro, por ser um fruto que é característico da nossa região. Então, todo lugar que você for aqui vai ter pé de caju natural lá e produzindo muito. O que acontece? Nós não temos o hábito. E quando se trata da produção para comercialização, existem critérios específicos. Não é esse caju que a gente vê aí nas propriedades. Existe o cultivar, que é uma espécie mais que é uma espécie apropriada para comercialização, que na verdade ela é produzida através de enxertia. Então, por exemplo, não se planta caju com a semente para comercialização.
né? A gente produz a muda através de um cavalo, faz a enxertia com o clone, né? Um clone que vai ter características específicas, ou para produção de suco, ou para produção de amêndoa, ou para produção do fruto in natura, ou para os dois, fruto, amêndoa, para os três, né? O fruto in natura, amêndoa e suco. E aí cada clone, a Embrapa hoje ela tem 14 clones, a Embrapa tem 12 clones e existem 14 clones de cajueiro, cada um com características específicas, né? Ailton, e a questão né, que é uma questão que o produtor também sempre preocupa. O custo da produção, né? Margem de lucro. Vocês têm, por exemplo, uma estimativa, um exemplo, 1 hectare de caju, qual seria a rentabilidade, né? E o custo da produção, que aí o produtor também tem que vai investir. E, naturalmente, tem que ter o emprego e a renda, né, nesse contexto aí, né? A nossa realidade hoje é aquela realidade de uma cultura que está sendo implantada. Então, tudo que se tem de dados de custo, ele não está adequado à nossa região. Por quê? Porque os custos que se tem são custos de produção ou do Ceará, ou do Piauí, ou do Rio Grande do Norte. Quando nós formos introduzir de fato a cultura aqui, o que vai acontecer? Esses custos eles podem sofrer alguma variação, né, por conta dos insumos que aqui pode ter um preço diferente daqueles praticados lá na região norte do estado. Então, hoje, na nossa região, nós não temos de fato uma precificação de custo de produção. O que está acontecendo dentro desse processo? Nós temos o Agestar UniFG, que é um parceiro que vai trabalhar com a parte de gestão, custeio. Através do Agestar, eles já vão iniciar um processo de definição de custos de produção para que a gente já tenha, a partir de janeiro, já tenha essa definição de custo de produção por hectare. Ao mesmo tempo que o Agestar está fazendo isso, o próprio Banco do Nordeste já está entrando em contato com o Banco do Nordeste de Fortaleza e do Rio Grande do Norte para já verificar as planilhas, tudo que se tem lá, linhas de crédito que pode ser disponibilizada, né? Para trazer para cá, para a nossa região, para que eles também tenham um entendimento. O outro parceiro nosso é o IFE. Dentro do IFE nós vamos estar instalando lá um jardim clonal, que é o viveiro, né, de mudas, e está realizando as pesquisas e os testes nos variados tipos de clone que é possível a gente colocar aqui na nossa região. E somente a partir desses testes, dessas análises que vão ser feitas no IFE, nós vamos realmente poder ter condição de levar para o produtor uma estimativa de custeio por hectare. Muito bem. Olha, eu sei que inclusive é um assunto vasto e naturalmente esse trabalho está praticamente, né, iniciando, podemos dizer assim, mas com relação em Monte Alto, então, vai ser uma espécie de lançamento oficial do projeto, Adilson? Na verdade, em Monte Alto nós estaremos fazendo a assembleia de fundação do Consórcio de Produtores Prodcaju. O que é o Consórcio de Produtores? É uma associação, né, de produtores regional, composta por produtores de Palmas de Monte Alto, Pindaí, Guanambi e Caeté. Esse consórcio estará realizando todo o processo de assessoria... Pimentel está perguntando ali, Candiba. Pimentel. A ideia é levar para os 22 municípios do Sertão Produtivo. Uhum. Mas como vai ser feito esse processo? Inicialmente trabalharemos nesses 2 primeiros anos, nesses 4 municípios. Por que trabalhar inicialmente nesses 4 municípios? Para que a gente tenha a condição de assessorar todos os produtores desses municípios. Porque se ampliar muito, acaba não tendo condições de organizar direito, fica exatamente pior, né? E aí, nesses 4 municípios, nós vamos dar início à criação dos viveiros. Por quê? Agora, nessa fase inicial, nós teremos que comprar as mudas, e essas mudas vão vir do Ceará, vão vir de Fortaleza. E não dá para
toda vez que a gente for ampliar a produção e ir para outros municípios, a gente está tendo que buscar as mudas de fora. Então vamos instalar viveiros aqui nesses 4 municípios e a partir do momento que for expandir para os demais, quem vai fornecer as mudas vai ser Guanambi, Caeté, Pindaí, Palmas de Monte Alto. Muito bem. Sábado agora, a Assembleia? Sábado, dia 19 de dezembro, 9 horas da manhã, no Colégio Professora Elisa Teixeira de Moura, em Palmas de Monte Alto, Assembleia de Fundação do Consórcio de Produtores Prod Caju. Muito bem. Eu quero parabenizar você, parabenizar todos os envolvidos. Eu acho que isso aí é de extrema importância. Nós estamos vivendo realmente uma nova vertente na nossa região. Temos aí experiências no Iuiú, em outros municípios, e esse aí é o caminho, a agricultura familiar, diversificar realmente a produção, buscar novas alternativas. E como vai ser fundada essa instituição, nós estaremos aqui sempre à disposição para acompanhar e estar orientando aqui os nossos produtores. Muito obrigado pela sua presença e algo mais a acrescentar, esteja à vontade. Agradeço, Gilson, agradeço, Pimentel, poder estar com vocês aqui na Tribuna do Povo e, sobretudo, poder estar falando, né, de um projeto regional de geração de emprego e renda, porque o principal objetivo do Prod Caju é geração de emprego e renda. Lembrar que a ideia de trazer a cajucultura não é substituir aquilo que está sendo produzido. O caju ele vem para ser agregado à produção. Ele vem como uma segunda opção. A ideia é que o consórcio auxilie os produtores naquilo que ele já produz, seja feijão, seja mandioca, e acrescente o caju. Até porque a cultura ela tem um espaçamento de 8x8 de um pé para o outro, então nesses vãos é possível plantar feijão, plantar outro fruto, abacaxi, a própria mandioca, que se assemelha em termos de manejo com o caju. E é isso, é trabalhar em cima daquilo que o produtor já produz, introduzir o caju e fazer com que o produtor ele tenha a condição de produzir durante todo o ano, porque ele vai produzir as culturas anuais, feijão, milho, mandioca, e ter o caju que produz no período de estiagem, no período de seca, ou seja, o produtor vai ter trabalho o ano inteiro, e é essa a perspectiva, gerar emprego e renda. E tem que ter água, né? Também. No caso do caju, ele é uma cultura que ele precisa de pouca água. Né? No caso, o que acontece? Com 550 milímetros anuais, você consegue produzir caju. A nossa região tem aí precipitações de 700 a 1.000 milímetros anuais. Então, nós estamos lá no meados do patamar, porque é de 550 até 1.800. Se a gente tem 700 a 1.000, então a gente está em condições especiais aí para a produção. Ok, muito obrigado pela presença e quem sabe nas próximas entrevistas você já traz um bocado de caju para a gente aqui dessa produção. A ideia é essa. Conversamos então com Adilson de Souza Santos, coordenador do projeto Pro de Caju, administrador MBA em gestão de projetos. Muito obrigado pela presença, boa tarde, daqui a pouquinho estamos de volta com mais informações no programa. O programa Tribuna do Povo volta daqui a pouco com mais informações.